Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia meus irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade e é só sucesso. Quero dedicar esse programa de hoje ao meu professor e mestre Dom Estevão Bittencourt, cujos 100 anos de nascimento celebramos hoje. A ele, no céu, que interceda por nós, e o agradecimento de toda a minha vida a esse grande mestre que marcou não somente a minha vida, mas de todos quantos tiveram o privilégio de tê-lo como professor e mestre. Vamos, nesse mês da Bíblia, caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Meus irmãos e irmãs, ontem, 24º domingo do tempo ordinário, tempo comum, nós lemos o capítulo 15, as parábolas da misericórdia. Jesus fala da ovelha perdida, da dracma também perdida, a moedinha de prata, cuja dona procura, tem encontrado e faz uma festa. Também o pastor que encontra a ovelha faz uma festa. E do pai, cujos 2 filhos, um deles vai embora, pede a parte na herança, depois de dissipar todos os bens, volta arrependido e o pai recebe como um abraço. É a parábola do filho pródigo. Depois tem um filho mais velho que não se conforma. São as parábolas da misericórdia. São Lucas é o evangelista da misericórdia. E essas parábolas só nos ensinam que somente Deus nos ensina a amar. E o evangelho de hoje, que lemos ontem, nos provava isso. Mas por que Jesus contou essas parábolas? Lucas, o evangelista, diz: todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximaram dele para ouvi-lo. Os fariseus, no entanto, os escribas, por seu lado, murmuravam dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus então contou as parábolas da misericórdia para responder ao escândalo. Que escândalo? O escândalo da bondade de Deus. A primeira parábola apresenta Deus como um pastor que busca a ovelha que se afasta do rebanho, uma ovelha que escapa deliberadamente de seus cuidados. É uma imagem extraordinária. Deus quer que todos sejam salvos, sem exceção, 100%. Como é então que alguém possa estar preocupado, desencorajado, desesperado, pessimista diante da misericórdia de Deus? Nós não nos damos conta de que Deus reage ao pecado duplicando o amor? São Paulo VI dizia: o pecado, a fuga, o afastamento do homem de Deus parece acender em seu coração uma chama de amor mais intensa, um desejo de nos ter de volta e de nos reconduzir ao seu plano de salvação. Deus se apresenta como um pastor que procura. Ele parece quase um mendicante que mendiga o nosso amor. Ele se humilha para nós. Parece absurdo, mas é assim. Há que dizer que a realidade de Deus é infinitamente mais bela do que possamos imaginar. Mas ainda há mais. A segunda parábola apresenta Deus à imagem de uma mulher desesperada por ter perdido o seu tesouro, uma moedinha de prata que ela escondia em sua casa. Jesus nos diz claramente que esse tesouro de Deus é o homem, somos cada um de nós, que Deus não se conforma facilmente em perder o homem, que Deus, o bom Deus, sempre fará tudo para encontrar a moeda perdida, ou seja, cada um de nós, o ser humano. Quanta paz nos traz essas palavras, como Jesus nos conforta. A terceira parábola é o ponto alto do Evangelho,
Parece quase que Jesus faz abrir nosso coração e dizendo: afinal de contas, vocês podem entender, querem entender, conseguem entender, finalmente acreditam que Deus é amor, é paciência, é bondade, é perdão, é misericórdia infinitas. Inicia a narrativa. Um pai tinha 2 filhos, um deles, o mais novo, decidiu abandonar a casa. Queria antecipadamente a parte do patrimônio que lhe era devida. Cometendo um gesto de arrogância, desprezo para com o pai. Ele praticamente disse ao pai: você não vale nada para mim. Sua vida não me interessa. O que conta para mim é seu dinheiro. Dá-me-lo agora. E o pai se curva à liberdade de seu filho. Ele não contesta, porque o amor não pode ser imposto, mas somente proposto livremente. O coração do pai se parte de dor, se quebra pela ingratidão do filho, mas ele aceita o filho ingrato. Lembremos-nos sempre, Deus não impede, Deus nunca vai barrar a liberdade do homem, porque não há amor verdadeiro sem liberdade. E o filho se vai, e o filho foge. Esse filho é o homem capaz de fugir, se afastar de Deus. E aquele pai é Deus. Deus não pode forçar o homem enquanto ama como um pai ama seu filho. E o filho vai se divertir, vai dilapidar, dissipar o suor do seu pai. Ele consuma completamente a sua loucura, a loucura do seu gesto. É o mistério do pecado. Mas o dinheiro termina, isto é, o pecado decepciona, o pecado é amargo. Então o filho perde seus amigos, perde aqueles que o bajulam, e ele perde também sua arrogância, perde sua saúde, fica doente, sente fome, está doente, longe de Deus. A vida é amarga sem o Pai, a terra é insuportável sem o céu. Aqui podemos inserir um pensamento sobre a função providencial da dor, do sofrimento, das provações, das decepções que a vida nos impõe ao longo de nossa existência. Tudo aqui nesse mundo é passageiro, tudo aqui nesse mundo é frágil, é efêmero. Tudo aqui nesse mundo é transitório, exatamente para nos aproximar, para nos empurrar para Deus, para nos lembrar que somente Deus é proporcional ao vazio o vazio imenso do nosso coração. O filho sente dor, sente fadiga, sente humilhação, sente desprezo. Vai apacentar os porcos. Para a mentalidade judaica era a condição mais abjeta. Animais impuros. Mas aqui está a novidade. Esse jovem começa a enfrentar, a entender o que faz, repensa aquilo que perdera e começa a voltar a ver. Rever a casa, rever os afetos, rever os antigos amigos de verdade, rever um rosto novamente, rever a face do Pai e decide. A tradução portuguesa diz voltarei, mas o texto original grego diz eu vou me levantar, anastasis, o mesmo verbo proporcional da palavra ressurreição. Eu vou me levantar, mas não posso pretender mais nada. Ele entende isso. Vou pedir para ser um servo, e é aquilo que ele merece. E se põe em viagem, e caminha. Mas o que vai acontecer? Como o pai reagirá? E aqui acontece o inacreditável, o inusitável, o sem precedentes, o impensável. Algo que não conseguiríamos entender ou explicar. Algo que nos supera. O pai o espera. O pai está esperando o filho do alto do terraço. Ele examina o horizonte com a esperança de voltar a ver aquele jovem perdido novamente.
e finalmente o vê. Corre ao seu encontro, abraça, faz festa. Mas como? E o pecado? E ofensa? E ingratidão? Tudo esquecido. Deus celebra, Deus faz festa. Deus é assim. Nós não podemos entender. É por isso que a verdadeira bondade é muitas vezes incompreensível para nós. Só podemos entender Deus quando começamos a viver a sua bondade. Diz São João na primeira carta, capítulo 4, versículo 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora quem ama de verdade conhece a Deus de verdade. Mas ainda não terminou. Eis o obstáculo de Deus, o homem, o outro filho. Cada um de nós desejaria a bondade de Deus somente para si, em próprio favor. Isso é o ciúme e é muito difundido, a gelosia. Ciúme não é amor excessivo, mas uma falta, um déficit de amor. O segundo filho não ama o pai. Ele é mais culpado do que o primeiro. O primeiro o abandonou, mas depois voltou humilde, de cabeça baixa. O segundo, por outro lado, está próximo, mas com o coração está longe de seu pai. Esse filho nunca aceitou seu pai, seu estilo, sua bondade. O segundo filho pode ser qualquer um de nós. Eu, você, tu, nós, eles. Muitas pessoas estão longe da igreja, meus irmãos. Preste atenção nisso. Há muitas pessoas que se afastaram da igreja por causa dos nossos maus exemplos. Isso é muito triste, isso é muito duro. No entanto, no meio de todas as vicissitudes, permanece um ponto de referência: o Pai, o amor do Pai. E aqui terminamos. São Francisco, quando ficava no Monte Alverne, era visto tantas vezes chorando diante do crucifixo, exclamando: o amor não é amado. Pudéssemos entender também nós. Pudéssemos entender que existe um amor infinito que nos ensina e espera apenas um pouco do nosso amor. Se nós o entendêssemos, como nossa vida mudaria. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora é com você, meu irmão querido Padre Marcelo, e até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.